A revista íntima em visitantes e adolescentes internos na Fundação Casa foi tema de audiência pública em Santo André, no ABC. A medida realizada para evitar o ingresso de objetos ou substâncias proibidas nas unidades é considerada abusiva e ineficaz por entidades como o Conselho Tutelar, Defensoria Pública e Ministério Público. Relatos de jovens internos foram lidos na audiência. Eles descrevem casos de deboche por parte de funcionários e humilhação dos visitantes durante as revistas. Na unidade que estou, tem menos porrada, mas ela tem e ela vem quase todo dia. Eu fiquei muito revoltado quando eu soube o que fizeram com a minha mãe. Ela mostrou as intimidades dela, ficou sem roupa e agachada. Tiraram um sarro da cara dela, falaram do corpo dela. Ela não quis mais me visitar de vergonha. A revista íntima é o procedimento em que a pessoa é obrigada a ficar desnuda, ela tira todas as roupas e é obrigada a fazer agachamentos de frente, de costas para um funcionário. No caso dos visitantes, dos adolescentes dos equipamentos da Fundação Casa, são funcionários terceirizados, são vigias, normalmente do mesmo sexo da pessoa que está se submetendo à revista. Mas nós acreditamos que esse procedimento é um procedimento violador do ECA e de toda a normatização que existe no país. Ele não é previsto em lei. Segundo o defensor público de Santo André, Marcelo Carneiro Novaes, não são apenas os visitantes que são submetidos à revista íntima. Os adolescentes também podem passar por até 15 revistas diariamente. Ou seja, se a pessoa ficar um ano internada no sistema da Fundação Casa, ele vai se submeter a mais de 2.300 revistas íntimas, ou seja, com desnudamento, agachamento e exposição das partes íntimas para o agente de segurança, para o agente de pátio. É isso que nós estamos lutando, pois nós achamos que isso fere a dignidade, fere o pudor da pessoa que está sendo revistada e que em nada contribui para o processo de ressocialização. Muito pelo contrário, gera ódio, gera revolta, gera perda de autoestima, gera uma situação de violência que pode ser replicada do lado de fora. Acho que a revista tem que existir, infelizmente tem alguns familiares que querem manter até o filho no crime e levam drogas para então nós temos que fazer essa revista. Mas ela é normatizada. Se houver algum abuso por parte de algum funcionário, deve ser denunciado. Nós sempre nos posicionamos no seguinte: o funcionário ele tem que cumprir com a obrigação dele, certo? Se há alguma coisa irregular, o Estado tem que dar conta disso aí. Uma alternativa à revista íntima, levantada durante a audiência pública em Santo André, foi a implementação de aparelhos de escaneamento corporal, como já acontece em algumas cidades do sul do país. Foi aprovada ainda a criação de um fórum permanente de acompanhamento das medidas socioeducativas na região, com o envolvimento de entidades ligadas ao direito da criança e do adolescente. Acho que esse foi um tremendo de um resultado, né? Além dos encaminhamentos de denúncia, mas eu acho que isso foi um momento muito importante e o resultado foi altamente positivo. A discussão sobre a revista íntima também será levada para a população. Foi uma proposta que surgiu hoje, levar essa discussão para os bairros populares, porque a população que é duramente atingida por esse tipo de política fica tão vitimizada que se recusa a falar, que se recusa a dar os seus depoimentos. Então nós vamos atrás deles, nós vamos tentar uma aproximação com essas mães, com esses parentes, com esses egressos, tanto do sistema da Fundação Casa como do sistema prisional. Pois é, essa questão da revista íntima é muito delicada e para a Fundação Casa é uma medida de segurança, mas tanto para os internos quanto para os visitantes são expostos a uma situação extremamente constrangedora e vexatória. Para explicar o que diz a legislação sobre essa forma de revista, está aqui no estúdio o advogado Ariel de Castro Alves, que faz parte do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Boa noite, Ariel. Obrigado por sua presença mais uma vez aqui com a gente. Boa noite, Eli. Boa noite aos telespectadores da TVT. Nós vimos aí na reportagem, um funcionário da Fundação Casa diz que isso é para questão de segurança, que a revista é normatizada. Já a Defensoria Pública diz que isso aí está ferindo o Estatuto da Criança e do Adolescente. Existe uma legislação específica para as revistas íntimas para os menores?
Existem as normas internas das instituições. Esse é um problema que ocorre também no sistema penitenciário de São Paulo, do Brasil, nas unidades de internação, também em vários locais do país. Agora, por que a gente num aeroporto só passa pelo raio-x e passa por detectores de metais, no máximo tem que tirar um calçado? Eu já estive, inclusive, meses depois dos atentados de 11 de setembro e passei por vários aeroportos dos Estados Unidos e jamais passei por qualquer situação vexatória, constrangedora, ficando nu, como idosas ficam, avós dos internos, mães, crianças, assistem tudo, muitas vezes se coloca o dedo nos órgãos genitais das pessoas. Então, são procedimentos inaceitáveis. Pode até configurar o estupro, porque o crime de estupro, o apalpamento, o ato libidinoso, ele configura a prática de estupro, além do constrangimento ilegal, do crime previsto no próprio estatuto de submeter crianças ou adolescentes a vexame ou a constrangimento. Então, isso precisa mudar imediatamente. Existe um projeto de lei da deputada Irine Lopes, do PT, do Espírito Santo, que ela propõe exatamente essa mudança. O aparato tecnológico atual já propicia que nós não precisemos ter procedimentos tão vexatórios e constrangedores. Tem estados no país que já proibiram esse tipo de revista, né, Ariel? Existem algumas situações, né? Por exemplo, nós advogados vamos nos presídios, na Fundação Casa, nós só passamos por detectores de metais. Ainda no sistema prisional, no Brasil como um todo, infelizmente, as revistas acabam sendo ainda bastante vexatórias. Isso contraria a própria Constituição. O princípio constitucional é da dignidade da pessoa humana e certamente essas revistas ferem essa dignidade. A Constituição diz também que a pena não pode passar da pessoa do condenado e dessa forma os familiares acabam também sendo extremamente penalizados diante dessas condições constrangedoras e humilhantes. Além disso, os internos na Fundação Casa, e o defensor público tratou disso na audiência que eu também estive lá, são 15 revistas por dia que os internos passam. Então, vai para o café da manhã, volta, sempre sendo revistado. Isso não contribui com o próprio processo pedagógico e socioeducativo. E, rapidamente, nessa audiência pública, só para a gente concluir, algumas famílias não compareceram. Elas ainda sofrem ou temem represália, não expondo seus filhos ou denunciando as questões de abusos? Elas temem, né? Até porque elas acabam sofrendo tanta humilhação, muitas fazem agachamentos no momento também dessas revistas, muitas são ameaçadas, muitas acham que vão prejudicar os seus filhos na medida que elas prestem depoimento. Eu vi até algumas mães que estavam lá, inclusive de unidades de Santo André e de São Bernardo, mas que acabaram não prestando seus depoimentos por conta dessa intimidação. Além disso, num momento em que o Brasil, alguns setores até apoiam justiceiros, inclusive setores dos meios de comunicação, é claro que fazer a discussão desse tema é um ato realmente desafiador e bastante corajoso da nossa parte e das pessoas que estiveram nessa audiência. E fica o debate em aberto aqui, nós vamos voltar a falar sobre esse assunto numa outra oportunidade. Por hora, nós queremos agradecer a sua participação aqui e até a próxima. Obrigado a você e a todos os nossos telespectadores e a equipe da TVT.